vou chamar agora o Leandro de Souza, ao vivo, lá no Palácio do Planalto, que ele tem uma entrevista muito importante. Vamos saber, então, a avaliação agora da CNA, né, que representa, então, os nossos produtores brasileiros. Leandro, é isso? Já está com a CNA a postos? Agora sim, posicionado, viu, Simone? Antes, o Bruno Luque é muito solicitado, eu chamei aqui para falar com ele, já estava dando uma outra entrevista, mas agora ele está posicionado bem aqui ao meu lado. Então, Bruno, volume de recursos de 400 bilhões, o governo fala em um adicional de mais 108 bilhões a partir das letras do agronegócio e também das CPRs. O volume de recursos anunciado, de alguma maneira, de certa forma, agradou a CNA? Bem, o volume ficou bem aquém daquilo que a CNA solicitou. A gente solicitou um incremento de 30%, né, somando a agricultura empresarial e a agricultura familiar, que totalizaria 570 bilhões de reais. Nós tivemos 475. Lógico que tem que reconhecer que o esforço do ministro Carlos Fávaro, toda a equipe da agricultura, mas realmente os números ficaram abaixo daquilo que a gente pretendia, porque é um momento em que o produtor tem dificuldade de tomar crédito no mercado, em que pese o custo de produção caiu, as margens caíram muito mais, a gente tem dados aí que pega de 20% a 30% de queda de margem, né, dos produtores, então ele está descapitalizado para investir com recursos próprios. E o mercado privado está mais restrito, em função do clima, em função de queda de preço de commodities. Então o plano safra precisaria ter um plano safra robusto para que a gente pudesse manter o pacote tecnológico para as próximas safras. Eu acho que outro ponto também que realmente nos preocupa é não ter esse incremento do seguro rural. O seguro rural a gente tem menos de 1 bi hoje de reais. A proposta da CNA era fechar o ano pelo menos com 3 bi e para o ano que vem 4 bi. E o que foi anunciado é que vai ter um incremento, se não me engano, de 200 milhões para o Rio Grande do Sul. Lógico que alivia um pouco a pressão no bolo total, mas ainda vai faltar muito ainda da quantidade necessária que o setor demanda. Aí está um furo, né? Quer dizer, havia a expectativa de que houvesse esse aumento. Ficou até confuso na hora que o ministro anunciou, até comentei sobre isso, porque ele falou em 940 bilhões, depois mais 200 bilhões, ou 211 bilhões, e chegou a um número, um resultado lá de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ainda que seja esse 1 bilhão e 600 milhões, que o governo busque esse recurso em outro lugar, ele está bem aquém daquela necessidade, ou pelo menos da expectativa que se tem, principalmente no que diz respeito às mudanças climáticas ao longo desse ano. A gente saiu aí, se não me engano, em 2021, a gente tinha quase 14 milhões de hectares segurados. Nós fechamos ano passado com 6 milhões. E a toada que segue, se a gente continuar com esse volume de recursos, vai ser abaixo de 6 milhões. Então, pelo tamanho da safra brasileira, pelo que tem ocorrido aí, os eventos climáticos, o Ninho, Laninha, um em cima do outro, sem ter dado tempo de estabilidade de anos mais estáveis, mais do que a gente precisa do seguro. Mais do que o produtor precisa se proteger, né, para que ele possa seguir investindo e ter pelo menos aquele colchão ali de amortecimento, que é o seguro rural, caso ocorra algum eventual problema climático. Margens achatadas, custo de produção bastante elevado e taxa de juros que vão para o setor empresarial, para a agricultura empresarial, como o governo define, de 7% até 12%. Está dentro da expectativa? É factível, de fato, o financiamento da produção agropecuária a partir desses números que foram apresentados, dessas taxas? Bem, na conversa que a gente teve com os produtores antes de fazer o plano, a gente até comentou sobre a questão de taxa de juros. Se tivéssemos que fazer uma escolha, é melhor ter realmente um volume maior de redução, um percentual menor de redução em taxa de juros, ou um aumento maior no volume de recursos, principalmente para custeio, que é um ano que poucas pessoas colocaram muita necessidade de investimento. Então, boa parte colocou que o volume de recursos para custeio seria mais importante, nem que se tivesse quedas pequenas, de meio ponto percentual a 1 ponto. E nós colocamos nas nossas propostas, justamente para você incentivar produtores que já fazem as boas práticas de produção, você ter esse rebate na taxa de juros. E o que saiu, além daquela questão do CAR, saiu apenas para produções que você tem uma certificação, que tem um custo muito grande, são produções importantes, mas é um nicho muito pequeno ainda. E o que nós colocamos na proposta da CNA, que o próprio projetista que faz o projeto, ele é a pessoa que tem que te dar a comprovação para o banco que está sendo feito. Então nós tínhamos uma maneira barata e com uma proposta muito mais ampla de pegar mais produtores que já fazem plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, fixação biológica de nitrogênio, dentro de outras propostas, o uso de bioinsumos, que a gente poderia estar contemplando com essas taxas menores e infelizmente não foi anunciado. Só para a gente encerrar, dá para dizer que o anúncio do plano, de certa maneira, frustrou o setor? Não, na verdade, realmente, como eu falei, o setor esperava mais, principalmente a questão do seguro, um volume de recurso maior e a priorização de algumas linhas de investimento. Que realmente a gente não teve, até mesmo o Moder Frota, que é uma linha importante, mas que nós colocamos que essa é a compra de máquinas, é a linha que você tem maior facilidade para ir no mercado privado e conseguir, via os
próprios bancos de montadora, o crédito privado. E, na verdade, foi a única que teve redução na taxa de juros. Nós podíamos ter isso para o PCA, que é a linha de construção de armazém, que é uma linha importante, e ao invés disso nós tivemos uma redução do período de pagamento de 12 para 10 anos. Tá bom, Bruno, a assessoria já está me dizendo aqui que é para encerrar porque o tempo está curto, você tem outros compromissos, eu te agradeço demais a gentileza da entrevista, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Tá bom, Simone, tá aí a análise, a avaliação da CNA, a primeira avaliação a respeito do anúncio que foi feito aqui no Palácio do Planalto, eu volto com você aí no estúdio.